Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para todos. Um ótimo sábado aí para você que tá acordando, para você que já acordou, para você que ainda vai acordar. Bom dia. Deixa aí o seu nome, sua cidade aí, de onde você tá falando. Bota aí, meu nome é Ricardo, né? O meu. Aí eu posso botar aqui é Ricardo do Rio de Janeiro, mas aí como é Fortaleza e Bahia, né? Você bota o seu aí, ó. Você bota sua cidade. Tem cidade que às vezes a gente nem conhece, né? Então você coloca aí. Aqui é Fernando da Bahia, bora Bahia. Aqui é João do Ceará, bora Leão. Então coloca aí, ó. Deixa eu colocar aqui as prováveis escalações, pessoal, para a partida de hoje. Começando pelo time da casa, né? O mandante, Fortaleza, estreia do Renato Paiva. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente começar pela defesa. Estreia do Renato Paiva. Já já eu vou trazer aí os comentaristas debatendo sobre a apresentação do Renato Paiva. Renato Paiva foi apresentado. Daqui a pouco eu vou trazer aí debate, uns influencers falando também. Olha aí a escalação do Fortaleza. Magrão no gol, Emanuel Brit, Kusevich, Gaston Ávila e Diogo Barbosa, Matheus Pereira, Martínez, Pochettino ali no meio como dúvida, Marinho, Breno Lopes e Lucero, provável escalação do Fortaleza, mas é provável, né, pessoal? Nada certo, é provável. Uma hora antes sai a escalação. Agora deixa eu colocar aqui a provável escalação do Bahia. Bahia, o esquadrão. Marcos Felipe no gol. Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba. Caio Alexandre. Caio Alexandre vai rever o Fortaleza, vai rever a torcida. E será que a torcida do Fortaleza vai muito Caio Alexandre? Ademir, Everton Ribeiro, Michel Araújo. Michel Araújo aqui tá como dúvida. Nós não sabemos quem o Rogério Ceni vai colocar, mas é certo que o Jean Lucas não vai jogar. Jean Lucas está suspenso, não vai jogar. Eric Pulga, Lúcio Rodrigues. Tanto Jean Lucas como o William José, eles vão viajar. No caso, já viajaram, né? Já estão até no Ceará, o jogo é hoje. Porque de lá do Ceará eles já vão direto lá para Colômbia para enfrentar o América de Cali. Vamos fazer o seguinte agora, pessoal. Vamos trazer aí um resumo aí da apresentação do Renato Paiva e logo depois eu trago a classificação atualizada, a classificação para a gente ver aí o que Fortaleza e Bahia, se conseguirem aí uma vitória, um bom resultado, podem alcançar no dia de hoje. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Fortaleza, que já anunciou oficialmente o substituto de Juan Pablo Vojvoda no comando da equipe. O nome dele é Renato Paiva. O Fortaleza Esporte Clube anuncia a contratação do técnico Renato Paiva, que firma acordo com o Leão do Pici até 31 de dezembro de 2026. Na atual temporada, o experiente português de 55 anos conduziu o Botafogo na Copa do Mundo de Clubes, na qual se destacou vencendo o PSG na fase de grupos e se classificando para as oitavas. Além disso, levou a equipe carioca às oitavas da Conmebol Libertadores e Copa do Brasil. Seja bem-vindo, Renato, e me parece que esse feito do Botafogo, Léo, vai ficar, não sei se para a história, mas vai ser usado por um bom tempo. De qualquer forma, o Renato chegou. Para quem for anunciar o Renato Paiva, né? O técnico responsável por bater o PSG com o Botafogo. Gosto da escolha do Fortaleza, já que o ciclo do Vojvoda chegou ao fim e eu achava inicialmente que ele era o homem certo para conduzir esse processo de reformulação do Fortaleza, para tirar o time dessa situação como ele já tinha feito em anos anteriores, mas ao que tudo indica e pelas informações que a gente apurou, já era o fim do ciclo do Vojvoda, não tinha como continuar. Chega o Renato Paiva e terá que arrumar a casa rápido, né? O Fortaleza não tem tempo a perder dentro do Campeonato Brasileiro. De repente, com ideias próximas a que ele teve no Botafogo, de repente ele pode dar um conjunto para esse time. Importante parar de sofrer gols nesse início, para depois, num segundo momento, também arrumar a casa na parte da frente.
Fortaleza é o vice-lanterna do campeonato, ainda não trouxe os reforços que prometeu trazer para o Vojvoda. Acho que o trato continua, deve trazer reforços, já que a situação é crítica. Só com esse elenco, já dá para melhorar a situação, mudar o ambiente, essas coisas? Exatamente. Você muda um pouco o ambiente, chega um novo comandante, você consegue colocar mais energia nessa equipe. Aliás, era uma das críticas feitas ao trabalho do Vojvoda em uma matéria publicada no GE nesses dias, contando os bastidores da demissão. A diretoria do Fortaleza já entendia que os treinos não tinham a mesma intensidade de outrora. Então, era importante trocar o nome, trocar o comandante, para que você consiga também ter um impacto no grupo de jogadores. Futuro do Fortaleza tem alguma posição que precisa urgentemente se reforçar ou é um todo? É um todo, mas eu acho que a partir da chegada do Renato Paiva, com um treinador diferente, se os mesmos problemas persistirem, aí acho que a reformulação precisa ser mais drástica. Vamos ver o que ele consegue colher nesses primeiros jogos, o que ele consegue arrumar a equipe, a forma como ele vai escolher para jogar. A partir daí, acho que você pode ir ao mercado para contratar um ou outro jogador. Esse é o terceiro clube no Brasil do Renato, então já tem ali uma experiência, não é tão grande, mas já tem uma experiência do que é o Campeonato Brasileiro. E nesse fim de semana já comanda a equipe do Fortaleza contra o Bahia, que ele já foi treinador. Exatamente. E ele volta a trabalhar num clube do Nordeste e ele sabe que esse é um fator que dificulta ainda mais a missão dos times, porque as viagens são mais longas, muitas vezes você não tem viagens diretas, esse trabalho é ainda mais difícil para essas equipes do Nordeste brasileiro. Para o Vojvoda, que está desempregado nesse momento, a gente não sabe ainda qual vai ser a opção e como ele vai escolher, se vai ficar até o fim do ano sem trabalhar, mas se ele quiser, Léo, acho que em um mês ele arruma um emprego aqui no futebol brasileiro. Com toda certeza, o Vojvoda será uma sombra para todos os treinadores do futebol brasileiro. Torcedor tricolor, olá, como estão vocês todos? Já estou aqui no PC, já começámos a trabalhar, já treinamos. E, de facto, estou muito ansioso para encontrar vocês todos no nosso estádio, na nossa arena e juntos, nós, equipa técnica, jogadores e vocês, continuarmos a engrandecer a história do Fortaleza. É isso que nós queremos, mas vocês vão ser parte fundamental para que isso aconteça. Contamos com o vosso apoio total. Na tarde dessa sexta-feira, o Renato Paiva se apresentou à imprensa, né? Um papo de quase 2 horas, um momento muito interessante assim, para perceber a personalidade do Renato Paiva, um treinador que chega com uma grande expectativa de substituir Juan Pablo Vojvoda, e o que deu para perceber foi ele muito animado, muito feliz pelo projeto do Fortaleza. Mais do que aquele clichê do futebol, Renato Paiva parece que entendeu qual a necessidade urgente do Fortaleza, mas ele sabe muito bem aonde ele está pisando, quem são as pessoas que estão próximas, o que o Fortaleza já ofereceu para outros profissionais que aqui estiveram. Falou de confiança no elenco, falou também que se não correr não vai jogar. Então assim, já deu um recado para o elenco, mas também para o torcedor de que está atento a tudo que está acontecendo. São palavras animadoras, mas ele mesmo falou, a bola precisa entrar no gol adversário e não entrar no dele para que as coisas voltem a melhorar. A demissão de Vojvoda do Fortaleza acho que foi uma das demissões mais bonitas que eu já vi. Eu sei que eu tô um pouco atrasada na notícia, Renato Paiva já chegou, mas eu ainda tenho coisas pra falar sobre, até porque o torcedor não superou ainda a saída dele. É só você olhar a cena dele entrando no PC pra se despedir da torcida, e a torcida pedindo, fica Vojvoda. Ele chorando, a torcida chorando, todo mundo chorando. Até eu chorei, não tô brincando. É sempre um assunto chato, pesado, tóxico falar sobre demissão e troca de treinador, mas de alguma maneira falar sobre o Vojvoda é fácil. O maior treinador da história do Leão do PC, mais de 300 jogos, 3 campeonatos cearenses, 2 Copas do Nordeste, vice-campeão da Sul-Americana, ótimas campanhas no Brasileirão. Enfim, são muitas coisas boas, mas eu acho que o Vojvoda não é apenas sobre isso, sobre os números, que já mostram muita grandeza. É muito mais sobre o respeito, que estava justamente na carta aberta que o clube fez para ele na demissão. Eu tive a oportunidade de ir ao PC quando eu fui para Fortaleza, não conheci o treinador, mas eu dei uma volta ali, conheci a estrutura e todo mundo fala muito bem dele. Ele morou ali quando ele chegou ao Fortaleza em 2021, ou seja, ele é muito querido por todo mundo, desde jogadores, comissão, funcionários, torcedores.
todo mundo. Eu vou ser ousada aqui no que eu tô falando, até rivais, tá? Já vi rivais agradecendo, torcedores do Ceará. Já vi, valeu Vojvoda, eu respeito o máximo, sou fã desse cara, porque traz visibilidade para o futebol cearense, que às vezes vai até além da rivalidade, né? Basicamente não tô aqui pra falar demitiria ou não, acertaram ou não, até porque Renato Paiva já chegou, já deu o primeiro treino. Isso aqui, pensando nessa questão, nessa crise que a gente vive, né? São 12 demissões de treinadores em 13 rodadas do Brasileirão, vocês têm ideia? Ver um trabalho do treinador mais de 4 anos no clube, fez o clube chegar a coisas inimagináveis há um tempo atrás e ajudou o clube a crescer, né? No cenário nacional e internacional também. Pô, eu fico muito feliz vendo isso mesmo, de verdade, por isso que eu fiquei tão emocionada. Todo mundo sabe aqui do meu carinho pelo Fortaleza, né? Li bastante coisa sobre no livro aqui, então acho que é por isso que eu fiquei tão envolvida. Agora só desejo sorte nos próximos capítulos para o time e para o Vojvoda também, que merece. Afinal, como trabalha Renato Paiva, o mais novo treinador do Fortaleza? Eu vi muito torcedor do Bahia e do Botafogo, tanto falando bem quanto falando mal, mas eu vou deixar para que ele mesmo responda. No Charla Podcast, ele deu uma entrevista e falou um pouquinho sobre o trabalho dele. Assiste aí e já comenta o que tu achou. Tchau. Basicamente é o jogo de posição, um jogo em que tu, quando atacas, tens o campo dividido em zonas, na teoria, e essas zonas têm que estar ocupadas num primeiro momento no tal sistema, seja 3-4-3, 3-5-2, 4-3-3, essas zonas têm que estar ocupadas. Dou um exemplo, por exemplo, um ponto aberto, essa zona da largura, por exemplo, a largura é obrigatória, é obrigatório ver jogadores na largura. Passar a defesa por dia. A maior dura que eu dou nas minhas equipas é quando eu olho e não vejo alguém pegado na linha direita e na linha esquerda, não dá, mas na dinâmica do jogo, o ponta pode ir para dentro e alguém tem que ocupar aquela zona. Se é o lateral, se é o interior... Nunca ficar... Não. Girando um carrossel. Exato, pois aí tens que manter o equilíbrio. Quando isto acontece, vai o lateral, tens que equilibrar a equipa, não é? Mas é o jogo de posição e estas zonas têm que estar ocupadas. 3 momentos me chamaram a atenção na entrevista coletiva de apresentação do Renato Paiva como novo treinador do Fortaleza. O primeiro deles, quando ele falou que o elenco do Fortaleza é um elenco bom e que o problema é a confiança. Jogadores hoje estão sem confiança e ele chega justamente para elevar essa confiança. Eu achei bem interessante, né? Não acusou nada, não relacionou a nada ao Vojvoda, a qualquer jogador, algum problema, esquema tático, falta de reforço, nada. Atribuiu simplesmente a confiança ao mental. Eu achei bem interessante isso, essa palavra dele, esse discurso dele. Outro ponto interessante, a imagem direcionada à torcida, garantindo que não vai haver no time dele jogador que não corra, que não tenha atitude. Se tiver, ele mesmo tira, que não tem nenhum problema. O torcedor não precisa se preocupar com isso. Inclusive, ele disse que são 2 coisas inegociáveis, né? Atitude e o correr dos jogadores, né? Ele quer jogadores que correm. Que não tem como isso acontecer, porque se acontecer, esse jogador vai sair. E outro ponto interessante que ele falou, o respeito que ele teve pelo Vojvoda, né? E também, né, a consciência que ele disse que nesse momento não vai conseguir colocar tudo em prática, né? Todo o seu trabalho. Até porque o Vojvoda já vinha com o trabalho feito, né? Já estava. A montagem do elenco, o time todo foi formado pelo Vojvoda. Então, mas aos poucos ele vai fazer algumas pequenas substituições e com isso aos poucos vai moldando o time para ficar com sua cara e obviamente colocar o seu trabalho. Então assim, acho que esses 3 pontos foi bem interessante. Foi muito bom o discurso dele, eu gostei bastante da apresentação do Renato Paiva. Aliás, o Renato Manso, né, que fez a última pergunta, o Renato Manso do Futebolês, foi bem bacana que ele falou, professor, pensava até que o senhor era um pouco mais ranzinza, mais fechado e tal, e a impressão, acho que de todos era esse, mas não, pelo contrário, né, um cara bem extrovertido, bastante sincero, né, foi uma coletiva longa, verdade, mas de boa, ótima, assim, que deu para você ouvir muita coisa, os pensamentos, as ideias do Renato Paiva, que eu acredito, né, que a gente sabe. O discurso é uma coisa, a teoria é uma coisa, a prática é completamente diferente, a gente sabe, né? É lindo e tal, mas se não tiver resultado, e ele falou isso. Eu sei, eu tenho consciência que tudo o que eu faço, tudo o que eu digo, só vai ter resultado mesmo se o time conseguir os resultados. Então, a gente sabe disso, ele também tem essa consciência, então é aguardar, ainda mais que o jogo é amanhã logo justamente contra o ex-time dele, né? O Bahia, e curiosamente, o ex-time do Rogério Ceni, que vai enfrentar agora o Fortaleza. Então tá aí, pessoal, foi alguns debates aí do anúncio do Renato Paiva, alguns influencers aí falando da apresentação, né, do Renato Paiva,
E questão aí de matérias do Bahia, nós não tivemos, né? Mas, independente de quem ganhar logo mais, Bahia, Fortaleza, se tiver matéria a gente vai postar, se tiver pós-jogo, a gente vai trazer aqui no nosso canal. Então você que é torcedor do Fortaleza ou do Bahia, se inscreve aqui no nosso canal. E só entre nós aqui, não vou falar não, porque isso vai repercutir. Deixa quieto. Vamos aqui para a 14ª rodada. 14ª rodada. Não, 14ª não, sai fora de 14º. 15º. Aqui, ó. 4 horas da tarde. Fortaleza e Bahia. 4 horas da tarde. 5h30 Vasco e Grêmio. 6h30 Mirassol e Santos. 9 horas da noite São Paulo e Corinthians. Vamos focar só nos jogos de hoje. Aí aqui, ó. Olha o Bahia, ó. O Bahia tá com 24 pontos. 13 jogos igual ao Flamengo, mas ele tem um jogo a menos que o Cruzeiro. E o Cruzeiro é o líder. Então o Bahia ganhando hoje, ele vai a 27. Ele fica apenas 3 pontos do Cruzeiro. E entra na briga do título o Bahia aí, ó. Entra na briga do título. Já o Fortaleza tem que sair daqui, ó, dessa zona perigosa aqui, ó. Tem que sair fora daqui. Porque vai passando rodada e depois fica mais difícil. 10 pontos, 13 jogos, rapaz. Eu sempre costumo falar o seguinte: quem tem a mesma pontuação de jogos, a campanha tá ruim. Vou te dar um exemplo aqui, ó, Vasco. A campanha do Vasco é ruim. Por quê? Porque o Vasco tem 13 pontos em 13 jogos. Igualou pontuação com jogos, tá péssima. Por quê? Porque o Campeonato Brasileiro tem 38 rodadas. O time que fizer em 38 rodadas 38 pontos, caiu. Vai pra segunda. Tem jeito não. Então, esse negócio de igualar jogo com pontuação, aí a gente vai pro caso do Fortaleza. O Fortaleza tem menos pontos do que jogos. Entendeu? Temos 13 jogos, o Fortaleza tem 10 pontos. Tá pior do que os jogos. Então, só a vitória interessa hoje pro Fortaleza, só a vitória. E uma vitória, a princípio até já tira o Fortaleza da zona do rebaixamento. Tira, porque ele vai a 13, ó, vou colocar aqui, ó, vou te mostrar. Com uma vitória ele já sai, ó, vou botar aqui, ó, 1-0 Fortaleza, ó. Ele sai, ó, já saiu, quer ver que já saiu? Já saiu da zona do rebaixamento. Aí, ó, vê se tá na zona do rebaixamento. Não tá mais. E por que não tá mais? Porque ele joga o São Paulo. Porque ele vai para 3 vitórias, ele tem 2, ganhando hoje ele vai para 3, e o São Paulo só tem 2. Então ele já jogou o São Paulo para 17ª colocação. Lógico, São Paulo joga à noite. 9 horas da noite tem São Paulo. Mas tem um negócio também, pessoal. Aqui, ó, 14 jogos com 14. Aqui, ó, 14 ou 14. Independente também do jogo do São Paulo hoje, que lógico, o Fortaleza vai ter que torcer pro Corinthians, mas independente disso, ele já igualou os jogos aqui, ó, do São Paulo. Mas aí tem Vitória. Vitória também já tem 14 jogos, ó, já jogou. Vitória vai pegar o Bragantino, jogo difícil. Aí o Juventude, que tem 11 em 12 jogos, Juventude vai ter 2 jogos a menos que o Fortaleza. Aí vamos colocar, ganha o Cruzeiro lá, vai a 14, passa. Empata no passe. E vai ganhar do Cruzeiro como? Lá no Mineirão lotado? Futebol é futebol, né? Mas Cruzeiro ganha. É isso aí, pessoal. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Logo mais, acabando o jogo, independente de quem ganhar. Torcer pra não empatar, né? Que quando empata, aí ninguém quer ver vídeo. Pelo menos que se o Fortaleza ganhar, se o Fortaleza vê os vídeos. Se o Bahia ganhar, a torcida do Bahia vê os vídeos. Se empatar, aí ninguém quer ver vídeo. Forte abraço e um beijo no coração.